Nesse vídeo eu quero falar para você sobre 5 etapas que são cruciais quando a gente vai fazer uma análise de dados. Se a gente quer fazer uma análise de dados bem feita, entregar um resultado com qualidade, então a gente não pode deixar de fazer essas etapas. E isso eu vou te mostrar aqui com exemplos práticos, bem passo a passo. Então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então bora lá começar e vamos direto ao ponto, fazer as coisas aqui passo a passo, que eu vou te explicando o que deve ser feito, quais são esses 5 passos para fazer uma análise exploratória com qualidade e vou te demonstrando exemplos na prática. Então aqui, nesse material, tem a nossa fonte de dados, é um arquivo referente a aluguel de imóveis dos Estados Unidos. Eu vou usar esse arquivo para demonstrar aqui alguns exemplos, porque a gente vai fazer várias coisas aqui. Vamos fazer análise de dados, gerar gráficos, fazer tratamento de dados, e eu vou te mostrando ali a sequência passo a passo para você executar um bom trabalho. E outra coisa, fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te mostrar algo muito top. Então vamos lá começar. Aqui, ó, eu coloquei aqui os passos de 1 a 5. Então são 5 dicas que serão super úteis para você. Então vamos lá, aqui a gente vai começar a fazer tudo bem passo a passo e à medida que a gente vai falando sobre cada dica, a gente vai fazendo aqui uma etapa do nosso trabalho. Combinado? Então vamos lá. Então a primeira dica que eu vou te dar é: entenda claramente qual que é o objetivo daquela análise. A gente precisa ter um norte ali para seguir, ter um rumo, né? Ter um ponto de partida. Então quando a gente sabe muito claramente qual que é o objetivo da nossa análise, isso facilita muito os passo a passos e o nosso trabalho. Então vamos lá, essa é a primeira dica. E aqui como exemplo, eu coloquei para você o seguinte: primeiro passo, definição do objetivo principal da análise. Identificar o estado com maior quantidade de imóveis disponíveis para alugar e, com base nisso, avaliar os itens abaixo. Segunda coisa aqui, ó, identificar o valor médio, mediana e moda dos valores dos aluguéis. Se você nunca se deparou com esses conceitos estatísticos, fica tranquilo que no passo a passo, quando a gente estiver executando o nosso código, eu vou estar te explicando. Terceira coisa aqui, que é referente ao nosso objetivo principal ali da análise. Qual é a imobiliária que concentra a maior quantidade de anúncios? E aqui, qual é a média de dias que o anúncio está ativo? Então vamos lá, a gente já sabe que a gente tem aqui um conjunto de dados para análise. Esse conjunto é um conjunto de dados lá do Kaggle, certo? Então aqui nós já passamos pelo passo 1, a definição do objetivo. O passo 2, ter o domínio e o entendimento sobre os dados que temos em mãos. Como que a gente faz isso? Aqui eu já trouxe aqui o material, o dicionário de dados, com a descrição de cada campo. Mas imagina no seu dia a dia de trabalho. O pessoal te solicitou alguma informação, te passou um conjunto de dados, ou pediu para você pegar um conjunto de dados com determinada pessoa, ou na área de TI, enfim. O que você precisa fazer? Você precisa conversar com a pessoa que extraiu os dados. Caso ela não te forneça um dicionário de dados explicando, que isso é muito difícil no dia a dia, no mercado de trabalho, na correria, ninguém vai preparar um dicionário de dados para te dar tudo bonitinho. Vão te dar um arquivo com um monte de sujeira e vai falar, tó, se vira. Aí você precisa fazer o quê? Vai conversar com a pessoa que extraiu, vai entender os dados, vai conversar com a área solicitante, vai ver, primeiramente ali, entender quais são os seus dados, o que você tem nos dados. E não precisa pegar e detalhar tudo dessa forma. Aqui eu estou fazendo para ser algo didático para te explicar. Pai, o que eu fazia no meu dia a dia quando eu trabalhava como analista de dados? Eu simplesmente pegava meu caderninho, ia lá conversar com as pessoas, ó, e rabiscando. Depois voltava para minha mesa e deixava ali aquilo ali mais claro e começava a fazer os trabalhos. Então olha só, aqui a gente já tem o nosso passo 2, que a gente tem esse dicionário de dados. E o passo 3, 4 e 5 é que a gente precisa conhecer técnicas para análise de dados, ou seja, como analisar um gráfico, correlações, estatística básica, ou seja, mas fica tranquilo que a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Conhecer técnicas básicas para tratar dados, pode ser um tratamento básico ali de dados, você já consegue limpar seu conjunto de dados, organizar, deixar ele muito mais correto para fazer os seus trabalhos. E claro, a parte final do nosso trabalho é exibir essas informações, é disponibilizar essas informações para quem nos solicitou. E a gente tem que exibir as informações com clareza, com coerência,
avaliando se as coisas estão ok, se estão corretas, porque aí isso valoriza demais o nosso trabalho, valoriza o profissional que a gente é. A gente entrega um resultado com qualidade. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos importar os pacotes. O que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o Pandas, que é utilizado para análise e manipulação de dados. Vamos utilizar aqui o pacote DateTime e o From DateTime Import Date, que a gente vai manipular algumas datas. Vamos utilizar o Matplotlib e o Seaborn para exibir gráficos. Vamos utilizar o pacote Folio e alguns plugins para a gente criar mapas interativos. E vamos importar o pacote Warnings ali, só remover os avisos e o alerta de coisas que vão mudar futuramente. Aqui, caso dê mensagem de erro, vai ser exibido. Aqui eu só estou tirando os alertas futuros, os alertas de depreciação. E aqui por último, a gente vai usar o comando pd.setOption para fazer o que? O display.maxColumns é para a gente ter a barrinha de rolagem no nosso dataframe para ver todos os campos. E o display.maxRows é para a gente ver todas as linhas ali com a barrinha de rolagem se a gente quiser visualizar ele por completo. Então aqui a gente carrega aqui as nossas bibliotecas. Em seguida a gente vai carregar o nosso conjunto de dados. A gente está armazenando aqui no DF original e a gente está colocando aqui um pd.readcsv. O nome do arquivo chama dataset.csv. Separator, ou seja, o delimitador é o ponto e vírgula. O encoding ISO 88591 é para a gente ter o quê? Para a gente ter as informações ali da forma que elas vêm com acento, porque senão iria dar erro da forma tradicional que a gente importa. E aqui o low memory igual a false é porque ele vai utilizar para importar esse conjunto de dados toda a nossa memória. Então, o que acontece? Esse conjunto de dados ele tem 100 mil linhas. Se a gente verificar aqui as primeiras linhas, olha lá, nós temos essas informações, que é o que? É o ID, é a categoria, o título do anúncio, aqui a descrição do anúncio, aqui comodidades, banheiros, quartos, a moeda, se aqui tem taxa, se o anúncio tem foto, são o que? Anúncios de imobiliárias e casas de imóveis que estão para alugar nos Estados Unidos. O primeiro ponto da nossa análise é a gente identificar o estado que tem mais quantidade de imóveis disponíveis para alugar. Isso a gente já tem em mente, é o nosso ponto de partida. E aqui tem as informações se permite PET, o price, que é o valor do aluguel, o price display, que é a exibição com o cifrão aqui, o price type, se é mensal, semanal, enfim, nós vamos analisar tudo isso aqui passo a passo. Endereço, cidade, estado, tá vendo? Latitude e longitude. Aqui o source é a imobiliária e aqui o time é o horário que o anúncio foi incluído. Como que eu sei tudo isso? Porque aqui tem o nosso dicionário de dados. O importante aqui, presta atenção nesse passo a passo, porque todo esse material eu vou deixar disponível para você fazer o download. Então vamos lá. Aqui a gente tem as informações, tá vendo? Eu já entrei lá no site do Kaggle, já traduzi todas as informações e estou deixando aqui para você o que cada campo se refere. Então, por isso que eu sei aqui o que cada campo se refere, porque eu já pesquisei, eu já estudei esse conjunto de dados. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos visualizar também o rodapé. A gente sabe que o ponto tail é para visualizar o rodapé. Eu estou colocando 3 aqui porque eu só quero exibir 3 linhas, porque por padrão ele exibe 5. Mas eu quero só conhecer bem superficialmente aqui o meu conjunto de dados, inicialmente. Agora, vamos ver o shape, ou seja, são as dimensões, quantas linhas e quantas colunas nós temos. Se a gente executar, 99.492 linhas, ou seja, observações nesse arquivo, com 22 colunas. Agora vamos ver aqui o tipo das variáveis. Se a gente executar, a gente vai ter ali cada tipo de variável. Isso é importante porque a gente, com base no nosso objetivo, a gente vai ter que quantificar algumas coisas, tratar algumas coisas e extrair alguns dados. Então aqui a gente está fazendo aquela primeira análise no arquivo para a gente entender os nossos dados. Agora eu vou verificar se nós temos valor nulos, ou seja, valores missing dentro desse arquivo. Executando aqui, olha só, def original.snu.sum, ele vai contar ali quantos valores nulos nós temos em cada variável. Observe que a gente tem muitas coisas aqui de valores nulos, correto? Porém, não são todas as colunas que a gente vai utilizar. Isso a gente vai vendo aqui passo a passo. Então, à medida que a gente for precisar de algo, a gente já vai analisando, identificando e ajustando a situação, porque o nosso foco aqui é apresentar uma análise de dados
para o nosso solicitante, seja nosso chefe, seja um cliente que a gente está prestando serviço, nosso diretor, presidente da empresa, seja quem for. Então, assim, à medida que a gente vai analisando os dados, a gente já vai tratando. Próximo passo, vamos verificar aqui se tem linhas duplicadas. Com esse comando aqui, ó, df drop duplicate, a gente verifica se tem linhas duplicadas. O Python já faz isso automático com esse comando. Ou seja, é uma funcionalidade do Pandas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o nome do nosso data frame e entre colchetes, vamos colocar def original.duplicated e abre e fecha parênteses. Quando a gente executa, nós teremos essas informações aqui, ó. Ele listou para nós só os itens duplicados, ou seja, são registros, são informações que ele é duplicado em todas as linhas, ou seja, ele é igual. A linha toda, com todos os campos, está duplicado. Aí ele lista. E aí, para a gente fazer essa contagem, o que a gente faz? A gente cria aqui um outro data frame chamado duplicados, que vai receber o que? O def original, ponto, os duplicados. E em seguida a gente faz um sum. Simples assim. Quando a gente executar, lá nós temos desses 94 mil, ou seja, 95 mil registros, 95 mil observações. Desses 95 mil registros, nós temos só 84 linhas duplicadas. Isso, obrigatoriamente, a gente precisa fazer o quê? Excluir. E para excluir é muito simples. Vamos colocar aqui um df original.drop duplicates, aí entre parênteses o inplace igual a true. Para quê? Para ele já fazer sem eu precisar colocar essa informação aqui, ó. Senão eu ia precisar colocar def original igual def original.drop. Aqui eu estou trazendo de várias opções os comandos, que é justamente para você também incluindo isso e guardando na sua caixinha de ferramentas para você abrir seu leque de conhecimento. Olha lá, eu executo aqui, pronto, eu já removi os duplicados. Então aqui a gente já fez o passo 1 e o passo 2. Agora a gente vai fazer o quê? Começar a fazer uma análise mais detalhada e fazer os tratamentos de dados mais ali a fundo nos nossos dados. Vai preparando e já respondendo aquelas questões que a gente precisa responder. Qual é o estado que tem mais imóveis disponíveis? Há quantos dias o anúncio está disponível? Enfim, tudo aquilo ali que a gente passou pelo início. Vamos só reforçar aqui, ó, o que a gente precisa saber na nossa análise. E vamos supor, o que o nosso diretor quer? Nosso diretor quer identificar o estado com maior quantidade de imóveis disponíveis para alugar e, com base nisso, avaliar os itens abaixo. Então, o que a gente faz primeiro? Vamos ver o estado. Quando a gente separar o estado, a gente vai avaliar valor médio, mediano e a moda dos aluguéis. Depois, a gente vai ver qual imobiliária que tem a maior quantidade de anúncios e, por fim, qual é a média de dias que esse anúncio está veiculado, que ele está ativo. Então, bora lá, vamos prosseguir. Então vamos iniciar aqui, eu estou marcando tudo bem passo a passo para você ter todo esse material aí contigo, beleza? Depois vai estar disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo. E aproveita também, já deixa seu like, que esse material aqui é bem bacana. Olha lá, conhecer algumas ferramentas básicas para realizar análise e tratamento de dados. Pacote Pandas, Seaborn, Matplotlib, NumPy, análise de gráficos e estatística básica são itens fundamentais nessa etapa. O que nós vamos fazer inicialmente? O nosso data frame não está com as colunas aqui, ó, nome dos campos, tudo em inglês. Como a gente já sabe ao que se refere, para ficar mais fácil o nosso trabalho, vamos converter eles para português. Então aqui, ó, o que a gente faz? Coloca def original.columns e aqui entre colchetes, ou seja, é uma lista, e se a gente precisa passar uma lista com o nome dos campos, a gente já coloca o nome do campo direto em português. E aí, consequentemente, o Pandas já substitui. E aqui, ó, ao final, a gente vai exibir de novo. Olha só, pronto, já temos a nomenclatura de todo o nosso conjunto de dados em português. Isso ajuda bastante aqui os próximos passos. Em seguida, se a gente olhar para os nossos objetivos, a gente pode excluir algumas variáveis. Por exemplo, a gente só precisa considerar essas variáveis: categoria, comodidades, banheiros, quartos, taxa, tamanho, estado, imobiliária, inclusão, valor do aluguel, latitude e longitude. Isso a gente vai manter. O que não tiver nessas colunas, consequentemente, vai ser excluído. Olha lá, se a gente executar, pronto, tá vendo? Já excluímos e já descartamos o que a gente não vai usar. Já estamos refinando ali nosso conjunto de dados.
Isso deixa a memória do computador mais leve, porque você vai liberando memória, facilita para a gente identificar as coisas, para a gente trabalhar. Então, é uma boa prática você ir analisando e já tratando. Aí vamos visualizar de novo. Olha só, agora nós só temos 12 colunas, reduzimos 10. Excelente. Vamos verificar, como a gente tirou algumas colunas, vamos ver de novo como estão os nossos valores nulos. Olha só, então nós temos ainda alguns valores nulos e a gente vai tratando à medida que for necessário. Agora, neste caso, temos os estados com valores nulos e o ponto inicial da nossa análise é saber o estado com maior quantidade de anúncios disponíveis, imóveis para alugar. Vamos excluir esses valores nulos para a gente não enviesar a nossa análise, ou seja, se fosse algum outro campo, a gente poderia preencher com a média, com a mediana. Aqui são os estados. Então, assim, eu não posso simplesmente... eu acho que é o Havaí. Eu acho que é a Califórnia. Eu vou lá e imputo esse dado. Porque eu vou estar mexendo no dado. E como é um valor pequeno, ou seja, de 94 mil, só 302 valores nulos aqui do estado, a gente vai excluir, ou seja, vai dropar esse registro, vai excluir essas 302 linhas. Como que a gente faz isso? dfdados.dropNA e entre parênteses a gente vai fazer um subset, ou seja, a gente coloca aqui subset igual coluna estado, row, ou seja, linha todas, vírgula, in place igual a true, que ele já faz direto. Eu estou fazendo aqui todas as linhas desse subset estado e os valores são NA, ou seja, são valores nulos. Quando eu executar, rapidinho ele já fez. E agora eu posso verificar aqui, dar um dfdados.groupby por estado, certo? .size. Então eu faço dfdados.groupby, entre parênteses e entre colchetes, o nome da coluna, que é o estado, .size, que ele vai fazer um agrupamento. E olha lá, já tenho as informações aqui. Pô, mas imagina, é complicado a gente ficar caçando um a um e procurando qual que vai ser o maior. Muito menos copiar isso aqui, jogar para o Excel e ordenar, pelo amor de Deus. Não, vamos ser ágeis, vamos ser práticos e vamos demonstrar nosso conhecimento. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente gerar um gráfico também, dessa forma aqui, um sns.countplot, e a gente pegar aqui a nossa coluna X, que vai ser ali a horizontal, que é o estado, né? Dos dados ali, a gente vai contar. Olha como que a gente vai ter o nosso gráfico. Também é ruim para demonstrar essa informação lá na frente, correto? Então, olha só, o que a gente faz? Então, aqui a gente vai criar um dfestados, que vai ser igual dfdados.groupby estado, da mesma forma que a gente fez lá. É o mesmo comandinho aqui, tá bom? Mesmo comando. Só que aqui, ao final, a gente coloca o ponto resetIndex, porque ele vai resetar ali, vai criar uma coluna de índice zerado do 0 até a quantidade que tiver, e aí a gente está jogando isso aonde? No dfestados. Em seguida, a gente vai fazer o que? dfstados.columns, que vai ser igual o estado e a quantidade de imóveis. Esse é o nome das nossas colunas. E aí a gente coloca aqui um ponto copy, que a gente está copiando. E aqui, dfstados igual dfstados, ele mesmo, ponto sort values. A gente está ordenando. Por, que é o by, por, igual quantidade de imóveis, ou seja, a gente está ordenando pela quantidade. E aqui o ascending igual a false, se ele é ascendente, crescente igual a true, é em ordem crescente. Se ele é ascendente igual a false, é ordem decrescente. E aqui, dfstados. Se a gente executar, olha lá, qual que é o nosso estado que tem a maior quantidade de anúncios? É o Texas. O TX é o Texas, o segundo a Califórnia e assim por diante. Só que aqui a gente precisa fazer o quê? O nosso objetivo lá está muito claro, está muito bem definido. A gente precisa utilizar só o estado, analisar só o estado que tem a maior quantidade de anúncios. Qual estado que é? O Texas. Então o que a gente vai fazer? Em seguida, a gente vai fazer o seguinte. Vamos exibir o gráfico para ver como ele fica visualmente melhor. Olha só, aqui a gente vai colocar esse plt.saveconfig, o nome aqui é o estados.png, format PNG. Por quê? Além da gente visualizar na tela, a gente vai salvar essa imagem ainda do nosso gráfico. Olha só, eu vou até mostrar para vocês aqui, onde eu tenho as informações aqui, tá vendo? Não tem nada. Agora eu vou voltar para cá e vou gerar. Estou gerando o gráfico e salvando a imagem. Então ele já gerou o gráfico ordenado, muito melhor visualmente. E aí,
eu tenho também na nossa pasta aqui, ó, os estados. Ou seja, se a gente abrir essa imagem, é exatamente o gráfico que a gente gerou. Viu só? Então a gente tem aqui essa imagem do gráfico salva também. E em seguida, como a gente vai precisar agora olhar só para o estado do Texas, então já vamos criar um novo data frame só com essas linhas, que aí a gente já descarta o resto. Olha só, agora a gente coloca aqui, ó, DF dados. O nosso novo data frame vai se chamar o quê? DF dados, que vai ser igual o DF dados. E aí eu estou fazendo um filtro aqui, ó, entre colchetes e entre parênteses, colocar DF dados, coluna estado. Eu estou filtrando que seja igual ao quê? Que o estado seja igual ao quê? O TX, que é o Texas. E olha só, quando a gente executar e ver as dimensões do arquivo novamente, pronto, agora nós só temos 11.250 linhas. E é exatamente igual, olha só, 11.250 linhas. Filtramos só ali os imóveis do Texas. Legal, beleza. Agora, a gente visualiza de novo o nosso conjunto de dados, só para ver como ele está. Ok, vamos verificar os valores nulos agora. Ó, então ainda nós já temos ele ainda em comodidades. Ok, essa variável nós não vamos utilizar. Eu só deixei porque depois eu vou te mostrar um outro detalhe. Temos aqui banheiro e temos quartos. Então nós temos 5 registros ali em quartos com valores nulos, 16 ali na coluna banheiro. Beleza, o que a gente faz? A gente já trata isso. Como que a gente vai tratar isso? A gente simplesmente vai fazer o input da média nessas colunas. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, DF dados banheiros, que vai ser igual DF dados, ou seja, a própria coluna. E aqui eu coloco ponto fill_NA, ou seja, preencher valores nulos. E com o que eu quero preencher? Com a média aqui, ó, dos meus dados banheiro. Então assim, ó, eu vou atualizar a coluna banheiro, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um fill_NA com a média daquela própria coluna. E assim, da mesma forma, na coluna quartos. Quando eu executo, ele já fez. Então agora se a gente até rodar novamente aqui, ó, olha só, já não temos mais, tá vendo? Só temos essa comodidade aqui, com valores nulos. Mas isso a gente vai descartar lá na frente. E o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer avaliar melhor os nossos dados, até para ver o que a gente vai entregar como resultado, é interessante a gente ter um gráfico disso. E agora a gente vai partir para a criação desse gráfico. Só que antes de eu executar aqui e te explicar, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo bem passo a passo, detalhado na prática, te disponibilizo todo esse material. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui e ativa as notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui, como que eu gero esse gráfico? A gente importou o pacote Folio, então agora a gente vai utilizá-lo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um DF localização. Esse DF localização vai ser o quê? Vai ser uma cópia do meu DF dados copy. Ok, próxima linha. O DF localização, eu vou dropar os valores NA, caso tenha, da latitude e da longitude. Nós já vimos aqui que não tem, mas por prevenção, para não dar erro no mapa, se tiver o drop, aqui eu vou criar um novo campo que vai ser chamado DF localização lat_long, que vai ser igual o DF localização latitude, aí eu vou converter, porque ele é um número, eu vou converter para string e vou concatenar com DF localização longitude. Por que a gente precisa fazer isso aqui? Porque os dados estão em colunas separadas. Então, se a gente fizer um agrupamento disso, a gente pode pegar localizações duplicadas. Então, para garantir que isso não ocorra, a gente faz agora um group by, tá vendo? Agrupando por onde? Pela latitude, longitude e pelo campo ali que nós temos, latitude e longitude. E a gente faz uma contagem e faz um reset index, mesmo procedimento que fizemos acima para visualizar os estados. Agora eu renomeio as colunas do nosso DF localização e vão ser latitude, longitude, latilon, QTD imóveis. E aí eu faço o quê? Eu quero agora também considerar somente quantidade de imóveis ali na determinada região que tenha acima de 10 anúncios. Ou seja, que a quantidade de imóveis seja acima de 10. Por isso eu faço tudo isso aqui. Depois, quando você tiver com esse código,
Uma boa técnica de aprendizado, você vai comentando e vai vendo o que acontece linha por linha. E aí você vai estar com os scripts em mão, você não precisa digitar de novo. Você só comenta e vai acompanhando e vendo o passo a passo o que ele está fazendo. Você vai ver que é tudo isso que eu te expliquei. Só que quando a gente roda, ele vai fazer rodar tudo. Mas é bom para o aprendizado e vendo passo a passo. Essa aqui é outra dica de ouro que nem estava no script aqui, hein? Só por isso já vale seu like também e um comentário aqui dizendo se você está gostando ou não. Então bora prosseguir. Latitude e longitude são duas variáveis que vai ser df localização.latitude.values e df localização.longitude.values. Aqui eu crio uma variável chamada mapa que vai ser igual ao quê? Folion, o pacote que nós importamos, .map. A localização, a gente precisa passar a latitude e a longitude. Qual que é essa localização? A gente não vai olhar os imóveis no Texas. O Texas não está dentro dos Estados Unidos. Essa aqui é a latitude e a longitude dos Estados Unidos. O range todo dele. A latitude e a longitude. Como que eu sei? Tem algum lugar? Não. Eu entrei no Google, digitei lá, latitude e longitude dos Estados Unidos. Aí ele já me deu esse número, eu joguei no mapa, vi se realmente era e é. Aí eu coloco o zoom start igual a 5. Por quê? É como ele vai iniciar o mapa ali, o zoom dele. Porque a gente, você vai ver que é interativo. A gente vai fazer zoom, vai tirar o zoom. Até aqui, ó, nós já teríamos criado o nosso mapa. Ok? Se a gente executasse, já teria criado. Só tirando todas essas colunas aqui, ó, poderia retirar isso. Aqui a gente já teria criado o nosso mapa. Mas isso aqui é para quê? Para a gente pôr marcadores nas regiões, nas cidadezinhas que tem lá os estados. Porque a localização, a gente consegue colocar os marcadores na latitude e na longitude. Consequentemente, a gente vai ter as cidades, os bairros que tem imóveis para alugar. Olha que top! Olha lá, a gente faz um for lat long em zip. O zip é para quê? Ele vai passar ali pela latitude e longitude e vai devolver ali as duas informações, que consequentemente serão variáveis aqui no meu loop for. E aí, a cada passada no meu loop for, eu faço o quê? Folion.marker, que eu vou adicionar um marcador, location igual lat long, que é isso aqui. Ou seja, as numerações que a gente está pegando no nosso for. Ponto add to mapa, que é o nosso mapa que a gente já criou aqui. Então, a cada for que ele vai ver na latitude e longitude, ele vai fazendo um pontinho no mapa. Com isso, a gente vai ter os marcadores. E aqui, simplesmente, é a formatação, tá? O título do mapa. E aqui, ó, o título, eu estou formatando o quê? Nesse estilo, nessa posição, nessa fonte aqui, tudo dessa forma. E aqui, o ponto mapa.getRoom, toda essa parte aqui, ó, é a formatação do título, tá? De fonte, tudo. Não precisaria disso também para os marcadores, só que é só título. E aí aqui, ó, por último eu exibo. Se a gente executar, olha só, o que que nós teremos? Olha lá, olha lá. Concentração de imóveis por região. Tá vendo nosso título aqui? A gente só deu uma organizadinha dele aqui. Mas, ó, se a gente ver aqui, ó, com o scroll do mouse, ó, tá vendo? A gente consegue, ó, ir aumentando ou diminuindo, tá? Com o scroll ou por aqui, tá? Por aqui também dá. Ou com o scroll do nosso mouse. E a gente vai, ó, aumentando isso aqui, ó, vai vendo. E aqui a gente tá onde? A gente tá nos Estados Unidos, ok? E a gente tá no estado do Texas, ó, o estado aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que tá com essa linhazinha mais escurinha? Tudo isso aqui que ele tá aqui, essa região aqui, ó, do Texas. Não sei se dá pra ver daí, mas depois você vai ver quando você tiver com esse material, ó, Texas, tá vendo? Então, vê se não é top a gente já ter essa informação também. Vamos prosseguir. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa verificar a média, a moda e a mediana. E o que seria isso? Medidas estatísticas básicas. Então, a média nada mais é do que a quantidade ali, ou seja, ele vai somar todos os aluguéis, tá? Vamos supor, nós temos 11 mil registros ali. A média é o quê? Soma os 11 mil. O valor do aluguel dos 11 mil vai dar, sei lá, milhões. Divide por 11 mil, você vai ter a média. A mediana é o valor do meio, tá? É o valor do meio que nós temos no nosso conjunto de dados. O que o Python faz já? O que essas funções do Python faz? Já faz isso, mas a mediana como calcula? Você ordena o seu conjunto de dados em ordem crescente, pega o valor do meio. Se o conjunto de dados tiver uma quantidade ímpar de valores, ou seja, ele tem 9. Qual que é o do meio? É o que está no meio, o 5. Então, porque você tem 4 antes, 4 depois.
Se for par, ele vai somar os dois do meio e dividir por 2. Essa é a mediana, é isso que o Python faz. E a moda é o quê? Ele vai olhar em tudo ali, as 11 mil linhas, qual que é o valor que mais se repete. Essa é a moda. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo de estatística, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem bastante coisa ali, passo a passo de estatística, que eu explico tudo bem detalhado, vale a pena dar uma olhada. Então vamos executar aqui, ó. Para gerar isso, não precisa fazer nenhum cálculo. As funções prontas aqui do Pandas, ó, def dados, valor do aluguel, que a gente quer fazer o quê? Quer verificar essa coluna aqui de valor de aluguel, ponto min, é a média, ponto median, mediana, ponto mode, é a moda. Olha só, se a gente gerar, então, ó, média dos aluguéis, 1.217 dólares, aqui tá em dólar, tá? Mediana dos aluguéis, 1.140 dólares. Moda dos aluguéis, valor que mais se repete, ou seja, tem um mais aluguel, e é nesse valor de 975. Viu só? Já respondemos outra pergunta já do nosso objetivo. Já estamos quase finalizando. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver a imobiliária que tem a maior quantidade de anúncios e depois o tempo desse anúncio. Então, para fazer isso, eu faço o quê? df imobiliária igual dfdados.groupby imobiliária.size.resetindex igual fizemos com os estados. Aí eu armazeno aqui no df imobiliária. Também nomeio as colunas, igual a gente fez com os estados. Aqui, da mesma forma também, eu ordeno em ordem decrescente e visualizo aqui ao final. Igualzinho com os estados, é o mesmo comando, só trocamos aqui o nome do campo, de estado para imobiliária. Quando a gente executar, olha só, essa imobiliária aqui ó, tem a maior quantidade de anúncio. Eu tenho todas essas, ó, tem uma que tem um anúncio, tá vendo? Então aqui eu tenho a imobiliária que possui a maior quantidade de anúncios. Eu já sei responder que é essa aqui, ó, rentdigs.com. Beleza, já matamos mais uma coisa lá do nosso objetivo. E aqui eu vou gerar um gráfico também para demonstrar isso. O gráfico é o mesmo que fizemos com os estados, olha só. E da mesma forma a gente também salvou. Se a gente olhar aqui, ó, agora nós temos o de imobiliária salvo também. Viu só que legal? Agora aqui, essa parte aqui é bem legal. Porque o que a gente precisa fazer? E aí a gente não precisa saber a média de dias que o anúncio está ativo ali, ou seja, para saber quanto tempo eu tenho aquele imóvel disponível e ninguém aluga. Só que se a gente observar nosso conjunto de dados, tá vendo esse campo aqui, ó? Lembra lá no dicionário de dados, inclusão? Isso aqui, ó, é quando o anúncio foi inserido. Só que olha só, nós temos isso aqui e a gente precisa saber quantos dias esse anúncio foi colocado aqui. Mas claro que tem uma forma super simples de fazer isso. Eu vou trazer aqui para você também, comandinho top, e vou deixar disponível para você. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a função apply. A função apply do Pandas, o que ela faz? A gente simplesmente pode criar uma função e depois com esse apply aplicar essa função nas colunas que a gente escolher do nosso data frame. Ela faz tudo. Eu também já fiz vídeos, vou deixar o link na descrição, explicando mais detalhes sobre essa função apply e sobre funções. Então depois dá uma olhada também. Aqui a gente vai criar uma função, ó, def convert underline data. Esse x é o que? É o nome da coluna que a gente passa quando a gente chama essa função. Então aqui, ó, convert data x. E qual que é o retorno disso? O que ela vai me devolver? Eu simplesmente vou colocar aqui, ó, no retorno date, que é do pacote que nós importamos lá no início do datetime, date.fromTimestamp. O que é esse fromTimestamp? Aqui o x é o que? É a coluna que nós estamos passando. Esse fromTimestamp é o formato que está aquele nosso dado aqui, ó, de inclusão. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está num formato ali de numeração inteira, que quando a gente usa o fromTimestamp, ele converte isso para data. Então, nesse ponto, como a gente precisa dos dias, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiramente, criar uma coluna de data de inclusão, que vai ser o que? O nosso campo inclusão. Aí eu vou, .apply, convert data. Estou aplicando aquela função que vai fazer isso aqui em todas as linhas do data frame. Em seguida, eu estou convertendo essa função aqui, ó, pd.toDateTime. Aí eu passo a nossa coluna, data inclusão, vírgula, formato, y, mês, dia. Por quê? Porque quando a gente aplicar o apply, a nossa coluna vai ser do tipo object, só que a gente quer a data, para a gente extrair as informações de uma data. Então a gente converte aqui e aqui a gente visualiza. Olha lá, quando a gente executar, ó, já temos a data do anúncio. Agora fica mais fácil ainda, por quê?
Porque a gente cria uma coluna ano e extrai o ano. Simplesmente a gente passa aqui, ó, df dados, data inclusão, .dt.year. A gente pega e faz aqui também, ó, uma variável com a nossa data atual, date.datetime.null, que é a data atual, df dados, anos anúncio, para a gente ter também os anos desse anúncio, que vai ser igual a data atual.year menos df dado ano, que a gente criou aqui em cima. E aí, a gente cria a variável aqui por final, dias anúncio. Def dado dias anúncio, que vai ser igual data atual, ou seja, a nossa data atual aqui, menos df dados, data inclusão, .dt.dtdays. E aí, quando a gente visualizar, então olha lá, os campos que agora a gente vai ter a mais, ou seja, uma engenharia de atributos também que nós estamos fazendo. Eu tenho o ano, a gente poderia extrair o mês, o dia da semana, o dia da semana por extenso. Aí aqui eu tenho anos de anúncio e aqui os dias do meu anúncio. Só que a gente precisa saber a média. O nosso objetivo não é a média. Então o que a gente faz? Ó? Em média, o anúncio está... Aí a gente passa aqui, ó, def dados de anúncio.min, .astype.int, que a gente está convertendo para inteiro, que senão ele vai ficar como float. Ativos. Quando a gente rodar, olha lá, em média o anúncio está a 1909 dias ativos. Aqui faltou aqui o dias ativos. Olha só, roda de novo. Em média, o anúncio está 1909 dias ativos. E a gente pode verificar também um mapa de correlação, para a gente poder explicar o relacionamento, a correlação dessas variáveis. Também eu vou deixar vídeos na descrição falando sobre correlação. Olha só, aqui nós temos a correlação. Não vou entrar nesse detalhe de explicar como funciona aqui, porque senão vai se estender muito esse vídeo. Porque aqui tem uma série de detalhes que é importante a gente saber, mas que eu gosto de explicar detalhado para você. Então, assim, tem um outro vídeo só falando disso. O link está na descrição. E aí, a gente pode plotar agora também, avaliar o quê? Avaliar outliers, avaliar boxplot das nossas variáveis numéricas. Também tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, vai estar na descrição. E aí a gente visualiza, ó, nós temos o arquivo final dessa forma, certo? Só que a gente quer o quê? A gente quer salvar um Excel e salvar um CSV com algumas colunas, que a gente vai descartar algumas, e aí a gente vai fazer a visualização de dados. Só que a visualização de dados eu vou mostrar para você dessa forma aqui, ó. A gente vai fazer isso. O meu próximo vídeo, você já fica de olho que vai ser explicando fazer passo a passo este dashboard, onde ele é interativo e você vai poder exibir isso, publicando em produção, passando o link direto para quem você precisar passar e a pessoa vai ter acesso à sua análise de dados. Todo esse trabalho que você fez, tudo detalhado dessa forma. E agora, só para a gente finalizar, por que eu não tirei as comodidades antes? Tá vendo aqui, ó, comodidades? Que a gente tem informações de texto separada por vírgulas. Vai ter casos de análise de dados, tratamento de dados, criação de modelos de machine learning, que você vai precisar quantificar, separar tudo isso aqui, criar variáveis disso, quantificar, fazer todo um trabalho em cima disso. É uma engenharia de atributos um pouquinho avançada. Então eu quero te dar a seguinte dica aqui. Dá uma olhada no vídeo que vai aparecer na tela final desse cara aqui, ó, explicando como que faz isso, como que a gente faz uma análise e um tratamento de dados, separando em variáveis, categorizando tudo isso desse tipo de informação aqui. Aqui nós temos essas informações, você provavelmente na sua jornada vai pegar conjunto de dados com isso, então é importante também conhecer esse passo a passo aqui. E aí para finalizar então, ó, eu vou pegar só as colunas que eu quero salvar, que eu já estou tirando essa nossa coluna comodidades, porque a gente vai usar para criar essa nossa visualização de dados. E aí eu vou salvar aqui, ó, um arquivo em Excel e um arquivo em CSV. Quando eu executar, ele vai estar gerando aqui. E aí se a gente entrar na nossa pastinha lá, que está nosso Jupyter Notebook, olha lá, nós temos dados tratados Excel e dados tratados CSV. E esse conjunto de dados a gente vai utilizar então no nosso próximo vídeo para fazer essa visualização de dados bem top. Por que eu estou trazendo agora bastante coisa de visualização de dados? Lá na comunidade eu quero saber o que vocês querem ver, o que vocês precisam, como que eu posso ajudar vocês. Então assim, o vídeo mais votado foi a análise de dados, por isso que eu estou trazendo esse. Em breve, nas próximas semanas, também vou colocar lá outras enquetes. Então assim, se você quiser alguma coisa, também pode interagir por lá, pode me pedir nos comentários. Se tiver dúvida,
deixa nos comentários também, porque o meu objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo que gere valor para você, que ajude você no seu trabalho, na sua jornada de aprendizado. Então, qualquer dúvida, tiver alguma sugestão, também pode deixar nos comentários. E até a próxima, te vejo no próximo vídeo. Um abraço!